Muito bom dia, meus irmãos. Aleluia. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus é bom e temos a oportunidade de mais uma live, momento de fé. Oportunidade de mais um tempo de comunhão aqui na presença do Senhor. Bom dia você que está conosco agora, bom dia você que vai ver depois. A grande verdade é que Deus tem nos permitido estar de pé e diante da palavra, que é a verdade. Isso é uma inspiração para todos nós. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Eu creio no poder da palavra de Deus. Amém? Quero encorajar você a chamar aí mais pessoas para estar conosco agora mesmo nessa live que vamos hoje continuar. Vamos terminar aqui a quinta prova da justificação pela fé, elaborada aí pelo apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas. Ele vai trazer pelo menos 6 provas da justificação pela fé, e nós já estamos na quinta. Já falamos da prova das experiências, já falamos da prova das escrituras, já falamos da prova da promessa de Deus, já falamos da prova da fraqueza da lei, e começamos sexta-feira a prova do que a fé faz por nós. Estamos então concluindo hoje esta quinta prova da justificação pela fé, que é a prova do que a fé faz por nós. E quero encorajar você, se você ainda não viu a nossa live da célula ontem, foi um momento muito especial, está lá no YouTube da igreja, CBBTG. Você pode ver a live da célula ontem, foi um tempo muito agradável, tá bom? Toda terça-feira, enquanto durar aí a pandemia, nós vamos ter a célula online. Terça-feira, em nome de Jesus, 19h30. Então, você vai poder participar. Gente, dentro da prova do que a fé fez por nós, nós concluímos na sexta-feira falando um pouquinho do que a lei nos trouxe a Cristo, né? Em primeiro lugar, a lei mostra quais são as falhas do homem. Em segundo lugar, a lei condena o homem. E em terceiro lugar, a lei se revela uma prisão, porque ela revela o pecado, ela condena, mas ela também não dá uma saída para a pessoa. Então a lei se revela uma prisão. E aí é que entra Cristo, né? E aí é que entra a ideia de Cristo, porque se a lei não pode salvar, Cristo é a saída, né? Então, gente, nós estamos estudando os versos 26, 27, 28 e 29. Todos vocês são Gálatas 3, tá bom, gente? Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são em Cristo Jesus, são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, a fé nos fez participantes de Cristo. Bom dia, gente. A fé nos fez participantes de Cristo. Uma vez que o alvo da lei era nos conduzir a Cristo, nós já não precisamos mais da lei, na medida em que agora estamos em Cristo. Então, agora eu estou em Cristo, então eu não preciso mais da lei. Agora, no verso 27, o verso começa com uma conjunção, né? Pois, né? O verso começa com a conjunção, pois os que estão em Cristo. E essa conjunção é usada para explicar como nos tornamos filhos de Deus pela fé. Paulo diz que fomos batizados, entendeu isso aí? Nós somos batizados em Cristo, mas em Romanos ele diz que nós somos batizados na morte de Cristo. Olha para você ver,
A fé nos faz participantes de Cristo. Nós somos batizados na morte de Cristo. Basta você ler Romanos 6,3, vai dizer: ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus na sua morte. Isso significa que quando fomos batizados em Cristo, nós também fomos batizados na sua morte. E, além disso, o Senhor disse em Mateus que todo aquele que cresce deveria ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, batizados na sua divindade. Então, olha que coisa interessante, nós fomos imersos no Deus triuno. Entende? Então, batizados na morte, morremos com Cristo, fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28:19. E em 1 Coríntios, nós temos ainda um outro aspecto do batismo, que é que nós fomos também batizados no corpo. 1 Coríntios 12:13, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Então, gente, o Novo Testamento declara que fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que fomos batizados em Cristo, que fomos batizados na morte, que fomos batizados no corpo de Cristo. Então, o batismo, ele é uma experiência poderosa e não apenas um ritual. Né? Para muitos, o batismo é apenas um ritual, mas a vontade de Deus é que cada crente experimente esse renascer em Cristo pela fé. O batismo coloca o Filho, o batismo me coloca e coloca você, né, dentro, em uma união orgânica com Cristo vivo. Então, nos tornamos um, fomos batizados no corpo, fomos batizados na sua morte, fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fomos batizados no mesmo Espírito. Então, agora nós nos tornamos amalgamados, misturados, não tem como. É você pegar a batata, cozinhar, e aí depois você amassar e fazer o purê, não tem mais jeito, somos um com Cristo, aleluia. E hoje, sendo um com Cristo, a nossa posição é a mesma dele diante do Pai. Então, se fomos batizados, fomos mergulhados no próprio Deus, no próprio Filho de Deus, então agora somos um com ele, aleluia. A fé em Cristo nos uniu a ele e nos tornamos uma só pessoa. Então, a água do batismo simboliza Cristo e nela somos imersos e passamos a existir nele. Gente, presta atenção nisso aqui. Nós, quando fomos imergidos na água, a água representa, simboliza Cristo. Então, nela nós fomos mergulhados e passamos a existir por intermédio dela. Então, uma vez que somos batizados, desculpa, gente, minha mesa está balançando aqui. Uma vez que somos batizados em Cristo, né, então esse Cristo se transforma a nossa roupa. Olha que coisa linda. O batismo nos insere em Cristo de tal maneira que somos revestidos dele. Oh, glória! A fé em Cristo fez isso. Todo o argumento que Paulo usou nesse capítulo 3 de Gálatas, então só tem sentido se estamos em Cristo. Quem está em Cristo aí, diga aleluia, amém? E se estamos em Cristo, né, em Cristo também fomos feitos filhos. Verso 26 vai dizer, Paulo vai dizer que, olha aqui, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, João vai dizer 1,12, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Então, somente aqueles que, pela fé em Jesus, né, creem em Jesus, esses foram feitos filhos, incluídos, enxertados nele. Né? Eu não sei se você prestou atenção, no verso 26 diz que todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Aqui nós temos uma outra preposição, né? Em, para dentro de. Olha que coisa interessante. Em Cristo, para dentro de. Né? Crer e ser colocado dentro. Olha que coisa interessante. Então, mediante a fé, nós somos colocados dentro de Cristo. Gente, aleluia. Mediante a fé, nós somos colocados dentro de Cristo. Então, a salvação, ela consiste em nos colocar para dentro de Cristo. Você está entendendo o que eu estou dizendo?
Então nós somos colocados dentro de Cristo. Uma vez que estamos em Cristo, presta atenção, que coisa poderosa. Uma vez que estamos em Cristo, dentro de Cristo, nos tornamos um com Ele, fomos feitos filhos. Deus não é mais nosso juiz, pronto para nos condenar. Agora Ele é o nosso Pai. Então, quando Deus olha para mim, Ele olha para Jesus, porque eu estou em Jesus. Você crê nisso? Eu estou em Cristo. Então, Ele não é mais juiz, porque como juiz, Ele já puniu na cruz todos os pecados da humanidade. Agora, quando Ele olha para Jesus, Ele o aceita como a oferta pela humanidade. Então, Ele o aceita. Então, nós estamos nele, nós somos aceitos, nós somos feitos filhos e herdeiros de Deus, nós somos feitos filhos e como filhos, nós não estamos mais debaixo do julgamento, porque o julgamento já foi feito na cruz. Aleluia! Então nós não dependemos mais de boas obras ou cumprimento da lei para sermos aceitos, porque Jesus foi aceito quando ele se ofereceu na cruz por todos nós. Então hoje nós estamos unicamente desfrutando de todas as bênçãos do Novo Testamento. Tudo está escrito no Novo Testamento. Por isso que Paulo vai escrever aos Coríntios, que ele diz que todas as promessas de Deus têm o sim em Cristo. Por quê? Porque Cristo já foi aceito como oferta. Nós estamos em Cristo, então nós somos aceitos. Se você crê nisso, diga aleluia, ou glória, aleluia. Que mensagem poderosa. Então, em Cristo, nós estamos falando, em Cristo, pela fé, nós somos feitos participantes de Cristo. Em Cristo, fomos feitos filhos de Deus. Em Cristo, todos somos um. Aqui tem outra verdade poderosa que Paulo quer trazer, que está no verso 28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. Todos em Cristo são um. Porque estamos em Cristo, fomos feitos irmãos. Aleluia! Porque estamos em Cristo, fomos feitos irmãos. Então, não tem importância aquelas coisas normalmente que nos diferenciam, como raça, classe social ou sexo. A nossa condição de carência da graça de Deus nos faz todos iguais. Todos foram enxertados em Cristo. Então, o que eu tenho tentado ensinar para os nossos líderes, ensinar para a igreja, é que mesmo aquela pessoa que você julga não ser uma pessoa normal ou estar vivendo uma condição normal, o que você tem que entender é que se aquela pessoa recebeu a Cristo, a mesma necessidade e carência da graça que você tem, ela também teve. Então, ambos foram enxertados em Cristo, e ambos estão em Cristo, e em Cristo são aceitos. Então, a nossa condição de carência nos faz iguais. Somos iguais em nossa necessidade de salvação, iguais em nossa capacidade de ganhá-la ou merecê-la, iguais no fato de que Deus nos dá essa salvação inteiramente pela sua graça. Tá certo? Agora, tem uma crença, né, que pessoas que passam juntas por alguma situação de tragédia, como sobreviver a um acidente, são fortemente conectadas emocionalmente umas às outras. Eu creio que isso se aplica à igreja. Quando nós entendemos a graça de Deus e também percebemos essa condição de necessidade da graça, assim como eu tive necessidade, você tem necessidade, o outro também tem necessidade, todos nós estávamos vivendo uma tragédia, a tragédia da condenação da lei, mas agora em Cristo fomos feitos filhos, então todos nós também vivenciamos essa experiência de sermos resgatados do poder das trevas, do poder da morte, né? Do poder da condenação. Então, isso tem que funcionar para nós da mesma forma, de nos conectar uns com os outros, de sermos um. Gente, que coisa importante, de sermos um, de estarmos conectados.
A mesma graça que me alcançou é a mesma graça que te alcançou. A mesma graça que me salvou é a mesma graça que te salvou. Nós precisamos estar conectados, emocionalmente conectados, nos identificando uns com os outros, porque fomos salvos do mesmo voo. O voo que estava caindo, lembra do paraquedas que eu falei alguns dias atrás? O voo que estava caindo e todos nós recebemos o paraquedas da graça e que nos livrou da queda da morte. Então, precisamos estar conectados uns com os outros na consciência de que nós somos feitos um por meio de Cristo Jesus. Agora, a nossa igualdade se transforma em comunhão, numa santa conexão espiritual que só Cristo pode gerar. Se estamos em Cristo, o resultado é sermos um. Oh, glória! Amém? Mas Paulo vai dizer aqui mais, se estamos em Cristo, né? Paulo declara que não existe diferenças raciais ou étnicas em Cristo. Né? Não há judeu nem grego. Então, não há brasileiro, não há americano, não há judeu, não há gentio. Não é isso. Né? Os judaizantes defendiam que os cristãos gentios deveriam ser circuncidados, e a circuncisão simboliza a diferença entre o judeu e o grego. Paulo está dizendo, isso não vai funcionar mais assim. Paulo afirma que o batismo em Cristo, né, ele quebra todas as barreiras raciais. Então não há mais diferença. Paulo, depois ele ainda vai afirmar que também não há escravo nem livre. Paulo diz que a discriminação de classe social também foi abolida em Cristo. Não há nem escravo nem livre. O Império Romano, né, no contexto que nós estamos falando, que Paulo vivia, né, o Império Romano era um império de escravos, né, construído sob o trabalho escravo. Então, eles valorizavam muito essas diferenças, né? Quem são os senhores e quem são os escravos, quem é a mão de obra e quem é aqueles que mandam. Então, havia uma grande divisão social. Paulo está dizendo que esta grande divisão social, escravos e livres, não poderia acontecer para aqueles que recebiam a Cristo. Se você fosse um escravo, você nunca poderia possuir uma propriedade, porque você era uma propriedade. Então, você não tinha direito nenhum, mas o Senhor varreu isso para fora da igreja. Paulo está dizendo, no Senhor não há nem escravo nem livre. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas Paulo vai dizer coisa maior aqui ainda, que é poderosa, e que as pessoas muitas vezes não entendem. As pessoas dizem, não existe pastor na Bíblia. Não, a expressão pastor na Bíblia não existe. Tá certo? Mas olha que coisa interessante. Olha o que Paulo está falando. Mas também em Cristo não pode haver diferença nem entre homem, verso 28, entre homem e mulher, pois todos são um em Cristo. Então também não pode haver mais diferença entre homem e mulher. Essa questão da hierarquia no reino de Deus não pode existir. Hierarquia é coisa da família. Hierarquia é coisa do homem sacerdote, a mulher submissa, isso é coisa da família. No reino de Deus, Paulo diz, não há judeu nem grego, escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. No reino de Deus não há divisão de funções, melhor, de posição hierárquica. Né? A gente aprendeu muito isso no legalismo. Não, o pastor ele é o maior, né? O presidente da igreja é o maior. Não! Nós somos um. Não tem nada de maior ou de menor. Não tem nada de eu falo, eu sou o líder e você serve. Não, todos nós servimos. Não há como, gente, eu tenho aprendido isso, eu estou compartilhando, eu quero que você entenda. Não há como edificar a casa de Deus com tais divisões. Não tem como edificar a casa de Deus com tais divisões. Essas coisas, elas destroem a igreja como um câncer. Porque um acha que é, o outro acha que é, um acha que é mais, o outro acha que é mais. E aí eu tenho que ser obedecido, eu tenho a minha autoridade. Que autoridade você tem? A autoridade que a mim foi colocada,
foi colocada sobre você também, cada um exercendo a sua função. Nós somos chamados para ser trabalhadores de Cristo. Não tem esse negócio de homem ou mulher, de líder ou liderado. Nós entendemos que a hierarquia ela tem a sua funcionalidade, mas nós precisamos ter cuidado, porque no corpo de Cristo não tem isso. No corpo de Cristo nós somos um, cada um exercendo a sua função, cada membro exercendo a sua função. No corpo de Cristo, todos nós fomos chamados para ser ministros. Nós somos chamados para ministrar aos outros o nome de Jesus. Então não tem essa separação, não tem discriminação sexual entre homem ou mulher. E Paulo vai pegar ainda um pouco mais pesado. Ele vai dizer, não há isso, porque em Cristo todos são um. Amém, gente? Em Cristo todos são um. Em Cristo não há homem nem mulher. Quando se considerarmos o momento em que Paulo disse isso, se considerarmos o momento em que Paulo estava declarando isso, nós vamos ficar surpresos, porque ele fala num contexto onde a mulher não tinha voz, a mulher não tinha a oportunidade, inclusive, nem de fala na igreja. Mas Paulo está dizendo, diante de Cristo, em Cristo, todos fomos feitos um, e não há divisão. Aleluia! Não há separação. Somos um em Cristo Jesus. Então, amados, nós vamos terminar hoje aqui no verso 29, já fechando o capítulo 3 de Gálatas, quando Paulo diz, e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Em Cristo somos sementes de Abraão, somos descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. Em Cristo nós fomos feitos descendência espiritual de nosso pai Abraão e nos tornamos herdeiros da promessa de Deus e da promessa que Deus lhe fez. Aleluia! Hoje somos abençoados porque nele todas as famílias são abençoadas. Em Abraão todas as famílias são abençoadas. Então nós somos abençoados. Mas não só abençoados, nos tornamos também canal de bênção, pois através de nós a bênção de Abraão vai chegar a todas as famílias da terra, em nome de Jesus. Terminamos Gálatas 3. Aleluia! Terminamos hoje aqui a prova do que a fé faz por nós. Essa é uma live poderosa que é importante você assistir outras vezes e tentar compreender. E não só compreender, internalizar, fazer disso a sua verdade. Você foi feito um com Jesus Cristo. E estando em Cristo, aleluia, já não há mais condenação, já não há mais lei para você. Tudo que a lei tinha que punir, já foi punido em Cristo na cruz. Se estamos em Cristo, hoje estamos debaixo da maravilhosa graça e do amor do Senhor. Agora, sexta-feira, nós vamos entrar no capítulo 4 de Gálatas. Que coisa maravilhosa. Estamos estudando assim profundamente o livro. E vamos estudar a sexta prova da fé. A sexta prova da justificação pela fé, que é a prova da nossa filiação em Cristo. Paulo vai falar disso agora no capítulo 4. Na verdade, ele começa dando uma introdução no capítulo 3, né? No verso 26, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé. E no capítulo 4, Paulo agora vai aprofundar essa questão da nossa filiação em Cristo. Te aguardo sexta-feira, continuando aqui profundamente estudando o livro de Gálatas. Eu tenho certeza que Deus tem muito para nos ensinar. Dou graças a Deus mais uma vez pela sua vida, pela vida do pastor Aloísio, que tem sido uma inspiração para nós nesses estudos também. Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu dia, que em tudo você possa prosperar em nome de Jesus. Aguardo você quinta-feira para aqueles que estão aqui na sede, no nossa Noite de Milagres. Hoje nós temos Noite de Milagres em Itaguara e em Esmeraldas, e temos Noite de Milagres amanhã aqui em Contagem e em Cláudio. Participe conosco nas nossas transmissões. Deus abençoe você em nome de Jesus.